O tópico de hoje é sobre algo que, olha, acho que todo mundo já sentiu. Aquela sensação de névoa mental no meio da tarde, sabe? Totalmente. Você tá ali na frente do computador e de repente percebe que a última hora foi em branco. Você clicou em coisas, respondeu e-mails, mas sem pensar de verdade. Exatamente isso. E no nosso esforço para sermos produtivos, para dar conta de tudo, a gente acaba entrando num estado que, na verdade, destrói a clareza. É um paradoxo. E é um inimigo traiçoeiro, né? Porque ele não parece um vilão. Ele se veste de eficiência, a gente se sente bem, tipo, nossa, tô resolvendo um monte de coisa. Pois é. É aí que mora o perigo que as fontes que a gente analisou apontam. Então, a nossa missão aqui é justamente essa. Vamos mergulhar no que esses materiais chamam de piloto automático. Entender o que é, como ele funciona. E o mais importante, ver as estratégias práticas que eles sugerem para a gente conseguir quebrar esse ciclo. Um ciclo que se alimenta dele mesmo, né? O ponto de partida das fontes é que, antes de qualquer técnica, a gente precisa entender a raiz do problema. E a raiz, segundo elas, é esse modo automático que suga a nossa energia sem a gente nem notar. Ótimo, então vamos começar por aí, pelo diagnóstico. O primeiro grande conceito é esse. Piloto automático não é só preguiça, não é distração. Não mesmo. É descrito como um modo de funcionamento do cérebro, um modo que parece produtivo por fora. Mas que por dentro está drenando a nossa clareza, a nossa energia para pensar de forma crítica. E a conexão que o material sugere é fascinante. O nosso cérebro, ele é uma máquina de economizar energia. Ele adora atalhos. Para tudo. Entendi. Ele dobra a aposta no piloto automático. Exato. E cava um buraco ainda mais fundo. A fonte é bem clara, diz que essa rotina consome sua energia e gera cansaço. Não é um cansaço físico de academia, é uma exaustão que tira o desejo de raciocinar. Nossa, isso é forte. Então vira um ciclo vicioso terrível. O piloto automático causa fadiga mental. E a fadiga mental te empurra de volta para o piloto automático, porque pensar criticamente gasta muita energia. É como uma esteira que acelera quanto mais a gente se cansa. E um ambiente de trabalho moderno com notificação, pressão por resposta rápida. Só joga lenha na fogueira, treina a gente para reagir, não para refletir. Ok, mas como se quebra um ciclo que se retroalimenta assim? Parece impossível. Se o cansaço me impede de pensar, e não pensar me deixa mais cansado, por onde eu começo? Pelo único ponto que não é automático, a consciência. Ah, O primeiro passo, o mais crucial de todo segundo as fontes, é o ato de se dar conta. De perceber que você está operando nesse estado. É um momento de lucidez no meio da névoa. é parar no meio de um e-mail e se perguntar, peraí, Exato. Eu estou realmente pensando nisso ou só montando frases prontas? Quem está no comando aqui? Eu ou o hábito? essa pergunta é difícil de fazer porque, como você disse, o piloto automático é confortável. Ele dá uma sensação de progresso, de estar fazendo algo. Sim, o perigo real, e as fontes batem muito nessa tecla, é quando ele transborda. Quando a gente usa a mesma atenção de escovar os dentes para responder um e-mail estratégico e super complexo. Faz todo sentido. O piloto automático é ótimo para dirigir numa estrada que você já conhece. Perfeito. Mas é péssimo para navegar num terreno novo, cheio de obstáculo. E não diferenciar uma situação da outra é o que causa esse dreno de energia. Reconhecer em que terreno você tá é o primeiro passo para pegar o volante de volta. Ok, então a consciência é o alarme de incêndio. Ela alerta para o perigo. Mas o que a gente faz quando o alarme toca? As fontes, felizmente, dão os próximos passos. E é aqui que a coisa fica bem prática. Sim, e a primeira instrução não é correr para apagar o fogo, é parar de jogar mais combustível. E o combustível, nesse caso, são as decisões. Esse ponto do material é muito forte. O texto fala que quando a gente perde a lucidez, a tendência é tomar decisões rápidas e impulsivas, simplesmente por não querermos pensar. Por causa da exaustão. Exato. E a sugestão é brutalmente simples. Pause, adie qualquer decisão importante se você perceber que só está reagindo. Aquela resposta atravessada, aquela compra por impulso. Aquela decisão sobre a direção de um projeto, se a mente está nublada, o conselho é um só. Espera. Isso é uma ferramenta de contenção de danos, né? Não é procrastinar. É uma espécie de higiene decisória. É proteger a qualidade das suas escolhas. E as fontes são bem diretas.
Dizem que decisões tomadas nesse estado costumam ser prejudiciais. O que levanta uma questão, né? Como a gente cultiva essa autopercepção no calor do momento para saber quando tem que pisar no freio? Boa pergunta. Talvez o gatilho seja a própria sensação de urgência. Quando bate aquele sentimento de eu só quero resolver isso logo para me livrar. Esse é o sinal. Exato. Esse talvez seja o sinal mais claro de que você não deve resolver nada naquele momento. É isso. É transformar a impaciência num gatilho para prudência. É um pequeno ato de rebeldia contra o cérebro cansado. Mas ok, pisar no freio evita o desastre. Só que a gente fica parado no acostamento. Como a gente volta para a estrada e começa a dirigir de novo? Aí entra a segunda estratégia, que é descrita como um esforço ativo. Recuperar o desejo de pensar. Gosto disso, desejo de pensar. É porque o modo automático nos desestimula a refletir. Então a saída não é passiva. É uma escolha consciente de sair da reatividade e voltar a exercer a lucidez, mas antes de agir. E o que seria esse esforço consciente na prática? As fontes sugerem coisas simples. Levantar, andar um pouco, olhar pela janela por 2 minutos. Mudar o contexto físico e mental. Exato. Ou se fazer uma pergunta mais ampla, tipo: qual é o verdadeiro problema que eu estou tentando resolver aqui? Só essa pergunta já quebra o padrão reativo. Já força o cérebro a sair do atalho. É como dar um reboot no sistema. Você está falando para o seu cérebro: ei, essa tarefa aqui merece mais energia. Não usa um modo de economia de bateria para isso. É um pequeno investimento de esforço que evita um gasto muito maior lá na frente, tentando consertar uma decisão ruim. Então a sequência é muito lógica. Primeiro, o diagnóstico. Reconheça o piloto automático. Segundo, contenção de danos. Pause as decisões. E terceiro, a recuperação ativa. Faça um esforço para reengajar o pensamento. É sair do banco do passageiro e voltar para o do motorista. Exatamente. E uma coisa que eu achei curiosa na estrutura das fontes foi como elas gastam a maior parte do tempo construindo esse argumento cognitivo. Sobre a consciência, a pausa, e só depois, quase como uma nota de rodapé, elas mencionam outras técnicas que a gente ouve falar o tempo todo. Sim, essa separação parece muito intencional. Depois de construir todo o argumento sobre a mudança de mentalidade, o material menciona intervenções mais fisiológicas. Tipo o quê? Cita, por exemplo, a respiração consciente. A famosa técnica 4-7-8, sabe? Inspira por 4 segundos, segura por 7, expira por 8. Sei. Uma técnica clássica para acalmar o sistema nervoso, para tirar o corpo do modo luta ou fuga, e isso. Também fala de uma pausa de 5 minutos longe de telas e, por fim, hidratação. E aqui as fontes são diretas. Citam que uma pequena desidratação já pode prejudicar muito a atenção, a memória. É um lembrete de que o nosso software mental depende muito do hardware físico. Pois é. Mas o que me chamou a atenção foi o posicionamento disso no texto. Não são as soluções principais, mas ferramentas de apoio. Por que será que essas técnicas são tão populares, quase uma panaceia, se as fontes que a gente viu as colocam em segundo plano? Essa é a pergunta-chave. E a resposta que o material sugere é que elas são preparadoras de terreno, não a solução. Elas são ótimas para criar as condições fisiológicas para a mudança cognitiva acontecer. Entendi. Respirar fundo é ótimo, mas não adianta se você volta para sua mesa e reativa o mesmo piloto automático mental 5 minutos depois. A respiração cria o espaço. A mudança de consciência é o que você faz com esse espaço. É como tentar consertar o motor de um carro. As técnicas fisiológicas seriam como limpar o para-brisa e calibrar os pneus. É importante, melhora a viagem. Mas não conserta o motor que está falhando. A mudança cognitiva é o conserto do motor. Boa analogia. E eu diria mais, o aromatizante novo no carro, que seria a respiração ou a água, pode até mascarar o cheiro de fumaça do motor por um tempo, te dá uma falsa impressão de que o problema foi resolvido. O que torna a falha, quando ela acontece, ainda mais catastrófica. Exatamente. As técnicas fisiológicas sem a consciência cognitiva podem ser esse aromatizante. Faz todo sentido e reforça a honestidade das fontes. Elas não só separam as coisas, mas até recomendam uma verificação independente dessas técnicas. Não tem promessa de fórmula mágica. É um convite para o leitor usar o próprio pensamento crítico, o que ironicamente é o antídoto exato para o piloto automático que elas criticam. É um meio reforçando a mensagem. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa?
A grande mensagem que a gente tira é que o verdadeiro vilão da nossa clareza mental muitas vezes não é a tarefa difícil, é esse piloto automático sutil. Que nos convence de que estamos sendo produtivos, quando na verdade só estamos esgotando nossa capacidade de pensar. E a ferramenta principal para combatê-lo não é necessariamente adicionar mais uma tarefa na lista, tipo, meditar por 10 minutos. Embora seja útil, é secundário. A ferramenta primária é mais fundamental. É desenvolver a autoconsciência para perceber quando a gente cai nesse modo. Uma mudança de foco, então. Menos sobre fazer mais e mais sobre estar mais presente no que a gente já está fazendo. Precisamente. A essência é reconhecer o cansaço mental como um sinal, proteger nossas decisões quando estamos vulneráveis e ativamente escolher pensar em vez de só reagir. É uma mudança na qualidade da nossa atenção. A diferença entre estar só ocupado e ser verdadeiramente eficaz. Exatamente. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que vai um pouco além do que as fontes discutiram. Os materiais deram um ótimo guia de como recuperar a lucidez depois que a gente perdeu. Mas isso levanta uma questão maior, para se pensar depois. Que hábitos ou que mudanças no nosso ambiente de trabalho a gente poderia criar para, em primeiro lugar, evitar cair nesse buraco com tanta frequência? Como a gente pode projetar o nosso dia para que a clareza seja a norma e não a exceção que precisa ser resgatada heroicamente no meio da tarde?